Bom dia, pessoal. Vamos então iniciar a nossa apresentação de hoje. Meu nome é Thiago Souza, sou analista de suporte na CW4 e na apresentação de hoje nós vamos falar sobre a atualização do WorkFree, versão standard, da versão 8. Que muitos aí já devem ter visto alguma mensagem aí na sua console falando sobre essa atualização. Primeiro vamos falar de boas práticas para se fazer uma atualização. É recomendado que antes de fazer uma atualização, que se teste o produto em um ambiente reduzido para verificar as configurações, verificar se vai ocorrer tudo certinho. No caso do WorkFree, pode ser utilizado a mesma chave de licença que você já possui na sua ferramenta. Ou seja, você vai colocar em outra máquina, no seu ambiente, vai instalar a versão, vai aplicar os testes de atualização e vai colocar uma ou duas máquinas sendo gerenciadas pelo aquele servidor para você verificar se as configurações que você já tem vão ser válidas na nova versão. Então, vale a pena você verificar algumas configurações que você já tem no seu servidor atual. Apenas para validar mesmo, está tudo ok. E aí você vai verificar como que está o novo ambiente, se houve alguma mudança não documentada, se teve algum problema e não deveria ter. E um lembrete aqui muito importante que em toda atualização há risco. Né? Podemos falar aí da própria Microsoft, da grande Microsoft, que esse ano mesmo já deu trabalho para muitos técnicos aqui no Brasil com uma atualização que deu problema apenas para o Brasil. Necessidade de atualizar o WorkFree. Essa versão do WorkFree, a versão 8, ela não teve grandes impactos no funcionamento do antivírus, da forma como ele detecta o vírus, na engenharia mesmo do produto. As mudanças que foram documentadas são de gerência mesmo dos administradores. Por exemplo, temos aí suporte para instalação em plataforma para o Windows 8, Windows Server 2012. Temos também suporte para instalação em ambiente com IPv6. Outra alteração seria para as ações configuradas para provável vírus ou malware. Aqui na versão 7, por exemplo, a configuração padrão, que não pode ser mudada, é passar. No caso da versão 8, você já consegue configurar para quarentenar, limpar, você consegue fazer a configuração. Outra mudança que tivemos nessa nova versão foi a questão do escaneamento agendado. Quando você for configurar o escaneamento agendado, você tem uma opção para poder marcar para desligar os computadores após o escaneamento. Ou seja, você pode deixar seu computador escaneando após o período de trabalho e configurar para que ele desligue assim que terminar o escaneamento. Outra alteração que temos aqui é a possibilidade de fazer a alteração no caminho da instalação. Para poder fazer o upgrade direto para a versão 8, são essas as versões que permitem fazer tal upgrade. Versão 7, no seu CSPEC 1,
E a versão 6 também, com todos os CSPECs que existem. Versão 5 ou inferior não conseguem fazer o upgrade direto para a versão 8. Ou seja, teria que ser desinstalar o servidor e instalar tudo novamente. Então, as versões que suportam aí são a versão 6, com todo o CSPEC, e também a versão 7. Requisitos para o servidor. O sistema operacional, para você poder instalar o OmniFree na versão 8, é o mesmo que você já possui para a versão 6 ou 7. Com um detalhe que para o Windows XP é necessário a instalação do CSPEC 3. Mas se você já tem o seu servidor instalado na versão 6 ou 7, você consegue fazer o upgrade normalmente. O espaço em disco recomendado para o servidor é de 11 GB. Para a instalação do agente, é o mesmo critério. Todos os sistemas nacionais que já possuem a versão 6 ou 7 já suportam a versão 8. E no sistema operacional você pode adicionar o Windows 8 e o Windows 10 e 2012. Então as plataformas são suportadas agora também na versão 8. O espaço em disco para o agente é de 600 MB, recomendado. Vamos lá, para poder fazer a instalação, para que ela ocorra com mais segurança possível, é necessário prestar atenção em alguns detalhes da sua console. A gente recomenda que sempre esteja com a console devidamente atualizada. No caso da versão 7 aqui, que é a mais atual, temos o CSPEC 1 e vários testes de correção, como vocês podem ver aí no Hotfix History. Essa informação você consegue pegar lá na sua console, no menu Help, About. Ele vai te informar lá qual é a versão, a build e os patches instalados. No caso de não ter esses patches instalados, é recomendado que você instale antes de prosseguir com a atualização. Os patches devem ser instalados na ordem de divulgação, conforme está aí no slide para vocês, da ordem de 1 a 6. Por exemplo, esse último patch, o patch número 6, saiu tem pouco tempo. Ou seja, mesmo tendo a versão 8 já estando em produção e também já tendo um teste de atualização, a versão 7 continua tendo teste também de atualização. Ainda não é uma versão descontinuada, é uma versão que ainda tem suporte. É recomendado também, ao se fazer a atualização, fazer backup de alguns arquivos. Em caso de algum problema, a gente tem maiores dados, maiores ferramentas para poder tentar fazer uma recuperação do servidor. É importante lembrar que antes de fazer backup desses arquivos, você tem que desativar o serviço Trend Micro Security Server Master Server. Esse serviço, você vai lá no serviço do Windows mesmo, service.msc, e você vai procurar por esse serviço e vai parar o mesmo, para poder fazer esse backup. Durante esse backup, quando você estiver copiando os arquivos e esse serviço estiver parado, a sua console deixará de funcionar. Você não vai conseguir abrir a console de gerenciamento. Mas as máquinas continuarão protegidas do mesmo jeito. A única questão mesmo é para poder abrir a console de gerenciamento. Então aí temos no diretório principal do servidor, no PCC FRB, os arquivos officecam.ini e ouweb.ini. E também as pastas private e http
DB. Temos aqui outros diretórios para também fazer o backup da pasta ou do arquivo. Neste caso, a gente vai disponibilizar, ao fim da apresentação, vou falar com vocês como vocês vão proceder, para que eu possa enviar para vocês depois a apresentação, que vai ter os links, vai ter o diretório, tudo certinho, para vocês não ficarem anotando tudo agora. Então, temos aqui alguns outros diretórios, com arquivos e pastas para poder salvar. E ficou a dica. Alguns servidores, é feita a configuração nas pastas para não mostrar a extensão do arquivo. Então, o arquivo OF6CAM.ini, por exemplo, vai estar apenas como OF6CAM. Então, você pode considerar o arquivo. E lembrando que após fazer o backup, você vai ativar o serviço do MasterService novamente para poder abrir sua console normalmente. Então, aí, como que você vai fazer o upgrade? Como é que vai fazer a instalação? Vejam nessa tela aí, essa mensagem que está aparecendo na versão 7. Quando você abre sua console, está aparecendo essa mensagem. Se você não fechou, essa mensagem ainda aparece. Então, na opção que está demarcado como Click Here, você já consegue fazer o download direto da nova versão. Então, basta clicar nesse link, ele vai fazer o download da nova versão. O pacote de instalação tem em média 700 MB. Ou seja, dependendo da sua banda de internet, é interessante que você faça o download fora do horário convencional, para não pesar tanto a rede da empresa. Caso você tenha fechado a mensagem, ela não esteja mais disponível para você lá na sua tela inicial da console, tem um link também direto para você poder fazer o download do pacote de instalação. Depois que você fizer o download do pacote e for rodar o setup de instalação, vai aparecer uma tela como essa aí. Essa tela está dizendo que foi detectada uma versão anterior instalada, informando que vai ser feito um upgrade. Não será uma instalação full, será um upgrade. Você vai continuar e vai se deparar com a tela como essa, que se refere aos upgrades dos agentes. Vejam aqui que tem duas opções você escolher. Tem a primeira, que é para iniciar a atualização do agente imediatamente após instalar no servidor. E embaixo tem a opção para você poder aguardar um período máximo para notificar os agentes para serem atualizados. Aí vou explicar qual seria a melhor opção para cada um. Iniciar o upgrade imediatamente seria interessante para um ambiente com um número pequeno de máquinas, pois ele vai ter um tráfego na corrente interna, o servidor vai mandar o pacote de atualização para os agentes, para eles poderem, então, fazer a atualização. Nesse caso, quando ele for fazer a atualização, o antivírus vai ser desativado automaticamente quando ele faz o upgrade no agente, e após o upgrade ele vai pedir para reiniciar. A segunda opção é para você poder escolher um período máximo
de tempo para poder ser feita a atualização. Essa opção é recomendada para ambientes com um número maior de máquinas, um número maior de computadores, porque nesse caso não vai pesar tanto a rede e os próprios usuários vão decidir se querem atualizar naquele momento ou depois. Você consegue, no caso, definir um tempo máximo de espera para que seja feita a atualização. Você tem a opção de 2 horas, 4 horas, 8, 12 ou 24. Então você vai definir qual seria o tempo, melhor tempo que você colocar de máxima espera para poder fazer a atualização dos agentes. Para essa segunda opção, vai aparecer lá no usuário essa tela. Essa tela vai ficar disponível durante 5 minutos. Se ninguém escolher nenhuma das opções, ele vai começar o download dos pacotes pelo servidor para poder fazer a atualização. O próprio usuário pode definir para fazer o upgrade imediatamente, o upgrade now, ou pedir para lembrar mais tarde. Essa opção de lembrar mais tarde será feita a cada 30 minutos, respeitando o tempo máximo de espera. Ou seja, se foi definido 2 horas o tempo máximo de espera, o usuário poderá pedir para lembrar mais tarde 4 vezes. Estourando esse tempo máximo definido, de, por exemplo, 2 horas, o agente vai começar a fazer o upgrade imediatamente. Para finalizar, então, a atualização, é sempre necessário manter os patches sempre atualizados. Nós já temos um patch, um critical patch, que pode ser encontrado através desse endereço que aparece na tela. Então seria isso. Nós estamos dando algumas informações, passando as melhores práticas quanto à atualização, que é testar o produto antes, tentar, se possível, não com todas as empresas conseguem fazer esse tipo de teste antes, dispõe de alguma máquina que possa ser instalado o produto, instalado alguns agentes para verificar, porque a gente consegue fazer o upgrade da versão 7 para 8, mas a gente não consegue fazer o downgrade, por exemplo. Então, se acontecer algum problema, ou se você vê que uma funcionalidade mudou ou não funciona daquela forma que funcionava na versão anterior, você terá que se adaptar a ela. Então é bom realmente fazer um teste antes, verificar como que seu ambiente vai se comportar com a nova versão e depois fazer então a atualização. Vou deixar aqui os contatos para que seja possível, caso alguém tenha dúvida, queira um chamado para a gente poder apoiar na atualização, para poder abrir chamado ou entrar em contato conosco. Então, para abrir chamado, você pode entrar no cw4.com.br/helpdesk e caso você não tenha login para acesso, você pode enviar um e-mail para suporte@cw4.com.br, solicitando usuário e senha para você poder abrir um chamado. Essa apresentação eu vou disponibilizar ela para aqueles que quiserem posteriormente ficar com ela para poder dar uma olhadinha melhor, para poder acompanhar junto com a atualização. Então pode enviar e-mail para o suporte @cw4.com.br
solicitando a apresentação e eu, Thiago, vou enviar para vocês aí a apresentação para vocês poderem acompanhar. Vou abrir agora aqui, então, espaço para perguntas. Quem desejar fazer algum tipo de pergunta, algum comentário, sinta-se à vontade. Podem utilizar o bate-papo para poder passar alguma pergunta, enviar alguma pergunta. Não precisa ficar acanhado. Se tiver algum problema em enviar para todos, envia somente para mim, Thiago, e eu faço o comentário. Parece que por enquanto ninguém então tem dúvidas. Vou encerrar aqui então a apresentação. Agradeço a presença de todos e afirmo novamente que, em caso de dúvida, precisando de apoio, a CW4 está aqui para poder apoiar todos vocês. Basta ligar para a gente, abrir um chamado, passar um e-mail, que a gente vai ajudar vocês. Temos aqui, então, uma pergunta em relação à atualização. A pessoa está, então, na versão 5 e quer atualizar para a versão 8. Então, como falado na apresentação, o upgrade é feito apenas da versão 6 e 7. Para se fazer a instalação a partir da versão de versões inferiores, como a 5, por exemplo, tem que ser feito a atualização full. Então, você vai baixar o pacote de atualização utilizando aquele segundo link que eu coloquei na apresentação. Tem um link que está na própria console e tem outro link que faz o download direto do site da frente. Então, você vai ter que utilizar aquela versão para poder fazer a instalação. Você vai ter que desinstalar a versão 5 que você tem no seu servidor e instalar a versão 8. Neste caso, eu recomendo você abrir um chamado aqui com a gente, para eles poderem fazer esse acompanhamento com você, para verificação de quantas máquinas você tem, qual vai ser o impacto dessa atualização, porque dependendo do número de máquinas, a gente pode colocar um servidor novo, fazer uma instalação num servidor mais robusto, porque os pré-requisitos da versão 5 são inferiores aos pré-requisitos da versão 8. Nesse tipo de atualização que vai ter que fazer full do zero, instalar toda a versão 8, recomendo que você abra um chamado aqui com a gente para a gente poder acompanhar com você. A gente vai pedir para você fazer o download primeiro da nova versão, fazer o download do teste de atualização. Podemos conectar remotamente no seu servidor e fazemos a instalação juntos, para poder diminuir aí o máximo de chance de dar algum problema.
Mais uma pergunta aqui. Alguém que quer ter a apresentação em vídeo. Fernando, a gente vai tentar disponibilizar sim ela em vídeo. A gente vai ver qual vai ficar o tamanho da apresentação, da gravação e disponibilizar. Dando o teste, a gente vai disponibilizar. Peço que você mande e-mail aí para a gente no suporte @cw4.com.br para a gente poder ter o seu e-mail e mandar direcionado para você. Porque talvez seja interessante somente para você e a gente tem que disponibilizar para todo mundo. Alguns podem dizer que ficou muito grande, que utilizou muita banda de internet para poder fazer o download, então a gente vai disponibilizar pontualmente para quem pedir. Pessoal, mais algum tipo de pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Tudo bem. Vamos então encerrar aqui a apresentação. Aguardo o e-mail de vocês solicitando a apresentação, chamado de quem precisar aí para poder a gente apoiar na atualização, instalação da nova versão. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Muito obrigado. Tenha um bom dia a todo mundo aí.